Salve, salve, meus caiporas! Vamos trazer para vocês os palpites para esta quarta-feira, dia 12 de fevereiro. Então aproveitem todos eles. Temos Champions League. Fechou, galera? E agora o resultado do nosso dia 10. Infelizmente não atingimos o nosso resultado, que é a meta de 70%. Chegamos a 58%, mas foram só 7 palpites que trazemos no vídeo de ontem, tá? Tivemos 4 greens e 3 reds. Dá para ter uma ideia do nosso resultado olhando as nossas metas e também os nossos resultados. 90%, 70%, 100%. Apenas hoje que atingimos este 58%, tá? Acredito que até o final do mês nós teremos uma média acima de 80%. Então vamos aproveitar para termos esses resultados. Fechou, galera? Gostou? Já se inscreve no canal, deixa o seu like e vamos lá para os nossos palpites do dia 12 de fevereiro. Bora pra intro! Bora lá, galera, vamos começar com essa partida na AFC Clubs Champions League. E essa partida de Yokohama F Marinos contra o Xangai Shenhua. Separamos com o mercado de over 1,5 gols. A probabilidade de vitória para o Yokohama é de 54%. Seu aproveitamento é de 72% nos últimos 9 jogos e o Shenhua está com 56%. Em casa, o Yokohama vem com 44% de aproveitamento e como visitante o Shenhua tem 50%. Em séries, o Yokohama F Marinos ele vem sem empates a 5 jogos e venceu 4 deles, enquanto o Shenhua vem sofrendo gols a 6 jogos. Em casa, o Yokohama não está em nenhuma série e como visitante o Shenhua vem sofrendo gols a 5 jogos. Últimos jogos nos campeonatos, nós temos o mercado de over 1,5 gols em quase todos os jogos das duas equipes, em uma partida apenas que o Shenhua perdeu de 1-0 para o Gwangju. Então, para essa partida, separamos o mercado de over 1,5 gols, beleza? A próxima partida já é Liga dos Campeões, Clube Brugge contra o Atalanta. Essa partida separamos com o mercado de over 1,5 gols. A probabilidade de vitória para o Atalanta é de 45%. Seu aproveitamento é de 56% em seus últimos 9 jogos e o Brugge tem 61%. Em casa, o Brugge está sem perder a 9 jogos, com 89% de aproveitamento. E como visitante, o Atalanta tem 72%. Em séries, o Brugge vem marcando gols a 5 jogos e em casa ele não perde a mais de 5. Como visitante, o Atalanta não está em nenhuma série. Últimos jogos nos campeonatos, temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas do Atalanta e em 4 das últimas 6 do Clube Brugge. Então, para essa partida, separamos over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Everton contra o Liverpool. E essa partida na Premier League da Inglaterra, nós separamos também com o mercado de over 1,5 gols. A probabilidade de vitória para o Liverpool jogando fora de casa é de 67%. Seu aproveitamento é de 72% nos últimos 9 jogos e o Everton tem 50%. Em casa, o Everton está com 56% de aproveitamento e como visitante o Liverpool tem 61%. No histórico, são 30 vitórias do Liverpool, 26 empates e 11 do Everton. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, as duas equipes não empatam a 5 jogos e em casa o Everton nem empata a 5 jogos. Como visitante, o Liverpool não está em nenhuma série. Últimos encontros das duas equipes, nós temos o over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Ambas marcam em apenas uma delas. Verificando na casa do Everton, over 1,5 gols em 3 das últimas 6, tivemos 0-0 em 3 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas do Everton e do Liverpool temos over 1,5 em 5 das últimas 6. Na tabela da Premier League, o Liverpool é o primeiro colocado e o Everton é o 16º. Temos 56 gols marcados e 21 sofridos em 23 jogos do Liverpool e o Everton também em 23 jogos. Tem 23 gols marcados e 28 sofridos. Então, para essa partida, separamos over 1,5 gols, beleza? A próxima partida é o Burnley contra o City na Championship da Inglaterra. Essa partida separamos com vitória e empate para casa. O Burnley tem 57% de probabilidade de vitória e seu aproveitamento é de 78% nos últimos 9 jogos. Em casa, ele tem 72%.
O Hull City, ele tem 39% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e como visitante ele tem 39%. No histórico, são 13 vitórias do Burnley, 5 empates e 5 vitórias do Hull. A média de gols é de 2 gols. Em séries, o Burnley vem sem empates a 5 jogos e o Hull City vem a 6 jogos marcando gols. Em casa, o Burnley vem sem derrotas a 5 e como visitante o Hull não perde a 3 jogos. Últimos encontros, nós temos aqui o mercado de vitória e empate do Burnley nas últimas 6 partidas. Em casa, o Burnley venceu e empatou 4 das últimas 5 contra o Hull City. Últimos jogos nos campeonatos, o Burnley venceu e empatou suas últimas 6 partidas e o Hull City ele venceu apenas 2 das últimas 6. Na tabela da Championship, o Burnley é o terceiro colocado e o Hull é o 21º. Nós temos 37 gols marcados e apenas 9 sofridos em 31 jogos para o Burnley. E em 30 jogos para o Hull, ele marcou 31 gols e sofreu 40. Então, para essa partida, separamos o mercado de vitória e empate para casa. Beleza? A próxima partida é o Mônaco contra o Benfica na Liga dos Campeões. E essa partida nós separamos com over 1,5 gols. A probabilidade de vitória tem uma pequena vantagem para o Mônaco com 42%. Seu aproveitamento é de 39% nos últimos 9 jogos e o Benfica tem 78%. Em casa, o Mônaco tem 67% de aproveitamento e como visitante o Benfica está com 72%. No histórico, são 3 vitórias do Benfica e um empate, e a média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Benfica vem vencendo a 3 jogos e o Mônaco vem sem empates a 5. Em casa, o Mônaco vem vencendo a 3 partidas e como visitante, o Benfica vem a 5 jogos marcando gols. Últimos encontros, over 1,5 gols em 2 das últimas 4 partidas, e na casa do Mônaco, over 1,5 em uma das últimas 2. Últimos jogos nos campeonatos, temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas do Mônaco e do Benfica over 1,5 gols em todas as últimas 6. Então, para essa partida, separamos o mercado de over 1,5 gols, beleza? A próxima partida é o Feyenoord contra o Milan na Liga dos Campeões. E essa partida separamos com over 1,5 gols. A probabilidade de vitória é de 44% para o Milan e ele joga fora de casa. Seu aproveitamento é de 67% nos últimos 9 jogos e o Feyenoord tem 50%. Em casa, o Feyenoord tem 72% de aproveitamento e como visitante o Milan tem 67%. Em séries, o Feyenoord vem sem empates a 5 jogos e o Milan vem a 6 jogos marcando gols. Em casa, o Feyenoord vem marcando gols a 10 jogos e como visitante o Milan vem sem empates a 5 jogos. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols em quase todos os jogos das duas equipes, em uma partida apenas que o Milan venceu o Girona por 1-0. Então, para essa partida, separamos o mercado de over 1,5 gols, beleza? A próxima partida é o Celtic contra o Bayern Munique, também na Liga dos Campeões. E essa partida separamos com o mercado de over meio gol no primeiro tempo. A probabilidade de vitória para o Bayern é de 70%. Seu aproveitamento é de 89% nos últimos 9 jogos e o Celtic tem 83%. Em casa, o Celtic está com 100% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos, enquanto o visitante, o Bayern Munique, tem 72%. No histórico, são 3 vitórias do Bayern e um empate, e a média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Bayern Munique vem vencendo a 4 jogos e o Celtic vem vencendo a 3. Em casa, o Celtic vem vencendo a 5 jogos e como visitante o Bayern Munique vem sem empates a 5 jogos. Últimos encontros, nós temos gols no primeiro tempo em quase todos os jogos que as duas equipes disputaram uma contra a outra, tá? Verificando na casa do Celtic, over meio gol também na única partida disputada. Últimos jogos nos campeonatos, ocorreu gol no primeiro tempo em quase todos os jogos das duas equipes. Então, para essa partida, separamos o mercado de over meio gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, o Colo-Colo contra o União San Felipe. E essa partida na Copa do Chile, nós separamos com o mercado de over 1,5 gols. A probabilidade de vitória para o Colo-Colo é de 74% e o aproveitamento é de 56% nos últimos 9 jogos. O San Felipe tem 56% também. Em casa, o Colo-Colo tem 72% de aproveitamento e como visitante o San Felipe tem 50%. No histórico, são 5 vitórias do Colo-Colo, 3 empates e 3 vitórias do San Felipe. A média de gols é de acima de 3,5 gols. Em séries, San Felipe não perde a 5 jogos, em casa o Colo-Colo não está em nenhuma série. Como visitante também não temos séries
para o San Felipe. Últimos encontros, over 1,5 gols em 5 dos últimos 6 jogos. E nos últimos jogos dos campeonatos, temos over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas do Colo-Colo e do San Felipe, over 1,5 em apenas 2 das últimas 6. Então, para essa partida, separamos o mercado de over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, clássico no Campeonato Carioca, Flamengo contra o Botafogo. E essa partida separamos com vitória e empate para casa. O Flamengo tem 55% de probabilidade de vitória e um aproveitamento de 72% nos últimos 9 jogos. O Botafogo tem 44%. Em casa, o Flamengo está com 56% de aproveitamento e como visitante o Botafogo tem 72%. No histórico, são 37 vitórias do Flamengo, 25 empates e 15 do Botafogo. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Flamengo não perde a 5 jogos e venceu 4, enquanto o Botafogo venceu empates a 5. Em casa, o Flamengo vem marcando gols a 5 jogos e como visitante, o Botafogo também vem marcando gols a 5 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de vitória e empate do Flamengo em 3 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, temos vitória e empate do Flamengo nas suas últimas 6 partidas. E o Botafogo, ele venceu 3 das últimas 6. Então, para essa partida, separamos o mercado de vitória e empate para casa. Fechou? A próxima partida também teremos um clássico, só que no Campeonato Paulista, o Corinthians contra o Santos. E essa partida nós separamos com vitória e empate para casa. O Corinthians tem 53% de probabilidade de vitória e um aproveitamento de 83% nos últimos 9 jogos. O Santos tem 39%. Em casa, o Corinthians não perde a 9 jogos e venceu 8 deles. E como visitante, o Santos vem com 33% de aproveitamento. No histórico, são 24 vitórias do Corinthians, 23 empates e 25 do Santos. A média de gols é de 2,5 gols. Em séries, o Corinthians vem a 10 jogos marcando gols e em casa ele vem vencendo a 5. Como visitante, o Santos não vence a 5 jogos. Últimos encontros, nós temos vitória e empate do Corinthians em 4 das últimas 6 partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, o Corinthians venceu e empatou 5 dos últimos 6 jogos e o Santos venceu apenas 1 dos últimos 6. Então, para essa partida, separamos o mercado de vitória e empate para casa, beleza? E aí, galera, aguardamos vocês lá no Caipora VIP. Por apenas R$ 14,90 por mês, vocês terão acesso a uma lista de jogos diariamente e também a palpites exclusivos. Então se inscreve aí para ter essa exclusividade todos os dias. Fechou, galera? Vamos lá para o nosso Bilhete Caipora! Salve, galera! O nosso bilhete caipora dessa vez tem 4 seleções. Separamos over 1,5 gols para o Yokohama F. Marinos contra o Xangai Shenhua. Over 1,5 gols para Everton contra o Liverpool. Vitória e empate para casa em Burnley contra o Hull City. E separamos também over 1,5 gols para o Colo-Colo contra o União San Felipe. E também o nosso total de odd deu 1,93. Fechou, galera? Muito obrigado a todos. Aguardo vocês amanhã no próximo vídeo. Valeu!